Olá, somos o canal Espiritualidade e Transição e estamos de volta com um assunto bem polêmico, porque vamos falar do homem mais amado e odiado no Brasil e no mundo. Quem será? Tá curioso? Então já deixa seu joinha aí, curte o nosso vídeo, já compartilha e daqui a pouquinho você vai saber quem é esse homem. Alô, pessoal, vamos compartilhar, porque ele é importante para que nós possamos, todos ter direito a saber quem são os pensadores, que aqui nós temos Nietzsche, Platão, os pré-socráticos, Marx, Kant. Então tem vários autores pensadores que nós podemos ter em casa para melhorar e conhecer, porque a prática realmente dessa política hoje digamos assim, não é que não estaria atualizado, mas tu tem maior informação, os filhos se criam mais conscientizados a respeito da situação social. E por isso nós vamos falar hoje de la persona não muito grata por seus irmãos, ou os brasileiros, que somos nós, que foi, inclusive, até hoje é discriminado, mas muita pouca gente sabe do histórico desse cara, E ele é muito falado hoje. Não se fala de educação sem se falar de Paulo Freire. Sim, nós vamos falar hoje de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu em Recife, no Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921 e faleceu em 1997. Foi um educador brasileiro, criador de um método inovador para a alfabetização de adultos. Seu método foi levado para diversos países. E temos aqui também a formação de Paulo Freire, que iniciou o ginasial no Colégio 14 de Julho, no centro de Recife. Com 13 anos perdeu o pai. Coube à mãe a responsabilidade de sustentar os seus outros 4 filhos. E sem condições de continuar pagando a escola, ela pediu ajuda ao diretor do Colégio Oswaldo Cruz, ao qual concedeu matrícula gratuita e colocou como auxiliar de disciplina. Posteriormente, Paulo tornou-se professor da língua portuguesa e em 1943, em Recife, ele ingressou na Faculdade de Direito. E aí, Ademir, fala um pouquinho mais. O método Paulo Freire ele foi aplicado em 1943 em Angico e aos trabalhadores rurais. Quer dizer que ele, como educador, ele tinha que ter uma mensagem, uma mensagem, demonstrar também o seu conhecimento, porque ele formou-se em Direito, ele foi filho de militar, ele perdeu o pai aos 13 anos, foi primeiramente professor de português, mais tarde lá no Recife também ingressou na faculdade de Direito, tornando-se advogado, mas continuou sempre dentro da educação. Durante, então, o período da legalidade, da Revolução, em 64, ele ficou aqui foi para Santiago do Chile, ele foi preso por 70 dias, por ser um agitador, Agitador porque ele era um educador. Então, naquela época não tinha como tu ter um educador, uma pessoa ensinando direitos, quando estava sobre a repressão militar. Que eu vivi isso aí, os que viveram, estão vivos para contar, não foi um período lá grande coisa, O pessoal tem medo de soldado até hoje por conta do horror que os caras criaram na época. Paulo Freire, ele sempre muito preocupado com o grande número de adultos analfabetos na área rural. Isso aí mexeu muito com os grandes, proprietários de com os terra, grandes que não fazendeiros, queriam os muito. coronéis, não queriam, Não queriam saber da educação. Mas vamos ficar por aqui, porque ele aqui licionou 300 pessoas, depois foi para o Chile, onde ficou lá durante 5 anos, depois esteve em Harvard, onde ele licionou por 10 anos, e Paulo Freire realmente dá a cidadania do Brasil, que é um motivo de orgulho para nós, principalmente para os professores, aqueles que têm uma educação de coerência, de acolhimento, educação séria, onde querem ver o ser humano crescer, Por seu trabalho educacional, Paulo Freire foi reconhecido mundialmente, É o brasileiro com mais títulos doutor honoris causas, por 41 instituições. Quer dizer que tu vai hoje no exterior, inclusive tu encontra escolas com o nome Paulo Freire, existe todo um reconhecimento, são 41 universidades que reconheceram esse cidadão chamado
Paulo Freire. O que nos dói, às vezes, falar mal de uma pessoa. Tem pessoas que estão falando Paulo Freire sem saber quem é Paulo Freire. A língua do povo é triste, né? As pessoas pegam, assim, digamos, aquela coisa da moda e vão tocando para frente. Então, esse cara teve em Cambridge, Harvard, Oxford. Olha, imagina as maiores faculdades que esse cara teve, né? Do mundo. Entendeu? Se fosse um cidadão, como muitos têm aqui como pessoa não grata, ele jamais teria esse título que ele teve até os dias de hoje. Então nós, em memória de Paulo Freire, reconhecemos todo o seu trabalho e o orgulho de ter esse brasileiro tão vivo, tão energético, né? Foi um momento, na verdade, nosso filósofo. Tem algumas coisas de Paulo Freire aí? Mais? Frases de Paulo Freire. Frases de Paulo Freire. A gente já conhece várias frases, escuta muito, né? Sim. Uma das que eu mais gosto é: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Então, olha, eu acho que a gente pode voltar a falar de Paulo Freire, né? Com mais detalhes a respeito, mas eu acredito que isso aí podemos encerrar. Nem vamos falar dos livros, né, de Paulo Freire. Então, para nós, temos o orgulho de falar esse nome, Paulo Freire, que Deus o tenha, ele seja iluminado, porque ele é um educador. Quem é contra a educação é contra Paulo Freire. Essa aqui é a verdade. E para finalizar, a alegria não chega apenas do encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire, presente. Só para lembrar que ele veio em 1980, humildemente. Ele foi professor da Universidade de São Paulo e veio aqui ainda administrar as escolas municipais em São Paulo, né? Então, no governo Erundina. Então, isso aí é motivo de orgulho, a simplicidade, a humildade. A gente tem um preço também por ser humilde, né? Muitos são desclassificados, né? Por ser humilde, por ser pessoa simples, mas rico em sabedoria, que é o mais importante, né? Exatamente. Aquilo que a gente tem. Olhem para você, para dentro de você, não olhem para os outros. Exatamente. E antes de encerrar o nosso vídeo, eu quero deixar aqui embaixo o espaço para José Inácio Machado para fazer a sua participação nesse vídeo, não é mesmo? É o canal que nós convidamos vocês a curtirem, né? Olá, Ademir e Letícia. Obrigado pela oportunidade aí no teu canal. E eu estou aqui oferecendo o canal Umbanda Brasileira, já que tu está falando aí sobre educação, sobre a classe dos professores e educadores. Eu criei um canal Umbanda Brasileira, aonde não se trata só de religião, se trata de conhecimento, de cultura dentro do espiritual, aonde são eliminadas as superstições. E o canal Umbanda Brasileira, ele foi criado para trazer pessoas nas entrevistas, aonde eu entrevisto pessoas, e para trazer também o conhecimento. Por exemplo, como o Brasil, um povo laico. O que é laico? Esse assunto ele vai ser falado no próximo vídeo que entra agora. Na próxima semana eu vou subir esse vídeo para o YouTube, aonde vai ser falado sobre a cultura do Brasil laico. O que é laico? O que significa ser laico? Então esse é o convite que eu estou fazendo e muito obrigado pela oportunidade. E não se esqueçam aí, pessoal, deixa um like aí para o Ademir e Letícia, porque o assunto, o conteúdo estava muito bom. Um abraço a todos e eu sou o José Inácio. Vocês nos acompanhem, nos sigam aí nas redes
que teremos mais vídeos e sim, vamos falar de Paulo Freire. E Porque tudo a vai- educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. E tudo vai para a biblioteca do coração, que é o mais importante Exatamente. da conscientização do ser humano. Beijo da Letícia! E do Ademir.